Os irmãos conseguem compreender isso? Continuando, verso de número 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardar dias, meses, tempos e anos. Olha para mim, preste atenção. Vamos ler o 11. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Olha para mim, presta atenção. O que Paulo está explicando? Qual que é o problema do livro? Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta porque ele foi lá, passou pela Galácia, pregou o Evangelho, os irmãos se converteram ao Senhor, foram batizados no Espírito Santo, receberam o Espírito de Deus, a igreja começou a crescer, a avançar, glória a Deus, está tudo certinho, e Paulo continua suas viagens para plantar outras igrejas. De repente Paulo recebe uma carta, vinda da cidade da Galácia. Olha, Paulo, os irmãos que você deixou aqui estão se desviando daquilo que foi pregado. Como assim? Olha, eles voltaram a se circuncidar, porque eles estão dizendo que se não se circuncidar não é salvo. Eles estão guardando dias, ou seja, eles guardam o sábado, eles guardam os dias, eles estão guardando meses, eles estão guardando anos, estão dizendo que é isso que salva o homem, e que não é Jesus Cristo que salva. É que de fato você precisa guardar aquilo que estava escrito na lei. Quantos estão aí? Aí Paulo começa a escrever a carta e dizer, olha, vocês deixaram o Evangelho, vocês estão indo para outro Evangelho que não é o Evangelho. Lembra do capítulo 1? Ou seja, vocês estão ouvindo gente que está querendo perverter o Evangelho. Não precisa se circuncidar. Aquele que se circuncida está separado de Cristo, porque é Cristo que salva. E ele vem desenvolvendo a ideia. E aí ele explica, olha, a lei que Deus deu 430 anos depois da promessa, não é eterna. Deus deu como um tutor, Deus deu como um aio, como um apoio, até nós conhecermos a Cristo. Por quê? Porque agora nós somos filhos, e nós não precisamos mais da lei. E Paulo está dizendo assim, vocês estão querendo voltar, retroceder aos rudimentos antigos. Paulo chama a lei de rudimento antigo. Não entendi, pastor. Preste atenção como é que funciona. É a mesma coisa com a gente. Você vai lá para o encontro com Deus, né? A maioria dos irmãos aqui se converteram no encontro com Deus. Aí você ouve a pregação do Evangelho. Cristo morreu por você, perdoou os seus pecados, você é salvo por aquilo que Cristo fez. Aleluia, glória. E você fica todo cheio do Espírito de Deus, é batizado com o Espírito Santo, aleluia, agora eu sou crente. E aí você começa a congregar. E aí o que acontece? Você quer voltar. E quer guardar os rudimentos da lei. Como assim, pastor? Aí passa-se uma semana, 2, você acha que você tem que conquistar o favor de Deus. E que você vai conquistar o favor de Deus fazendo alguma coisa para Deus que Deus precise. Os irmãos estão aí? Começou pela graça, mas termina pela lei. Começa pela graça, mas depois acha que tem que pagar um preço por alguma coisa. Você está voltando para os rudimentos antigos. Nós fomos salvos pela graça, nós somos abençoados pela graça, o favor de Deus vem pela graça, tudo que nós precisamos de Deus é pela graça. Porque assim como nós recebemos Cristo gratuitamente, vamos receber também as demais coisas. Você não precisa pagar aquilo que Deus já pagou. Os irmãos estão aí? Então não volte. Não volte, irmãos. Diga, não volte. Fala para o seu irmão, fala, irmão, não volte.
Fala, viva pela graça. O que você está tentando pagar, irmão? Consegue compreender? Aí Paulo está dizendo, olha, será que eu trabalhei em vão? Eu poderia dizer para os irmãos também, será que eu estou pregando em vão? Como assim, pastor? É porque tem gente ainda querendo conquistar, comprar o que já é dele. E outra coisa, e ainda fica bravo com aqueles que estão tentando desfrutar da graça. Ah, pastor, é porque eu sou certo, eu sou correto, eu sou honesto. O irmão ali, coitado, Deus jamais vai abençoar ele, olha o tipo dele. A graça nos fez um, irmãos. Como assim nos fez um? Todo mundo devia. Também foi pago a dívida de todo mundo. E todo mundo foi justificado. Todos têm acesso. Todos são filhos. Todos são herdeiros. A graça nos fez um. Não tem a ver com o nosso comportamento. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Tem a ver com aquilo que Ele fez. É difícil de entender? Ah, pastor, mas aí assim não gosto. Pois é. Fazer o quê? Tenho que fazer, porque é assim. Ah, eu gosto da religião antiga, onde cada um recebe só o que merece. É que você é um hipócrita. Entendeu? Por isso que você gosta dessa religião antiga. Porque se você não fosse hipócrita, você ia ver que você não merece nada. E aí você não ia querer também. Mas como você acha que você é melhor que os outros? Então você fala, não, só que Deus ajuda quem cedo madruga. Tem que acordar cedo para trabalhar, amém, irmãos? Mas Deus não ajuda quem cedo madruga. Deus dá aos seus enquanto eles dormem, é o que a Bíblia diz. Faz por onde que eu te ajudarei. O texto diz, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, como não nos dará com ele também todas as coisas? Graça, favor. Ah, pastor, então eu não preciso fazer nada. Olha para mim, presta atenção. Para receber o favor de Deus, não. Para receber o amor de Deus, não. Não precisa fazer nada. Mas lembre-se, Deus colocou o Espírito do Filho dele dentro de nós, que está trabalhando. Isso, quando eu digo para você que é pela graça, e que você não precisa fazer nada, eu não estou dizendo para você sair por aí aprontando, porque não é isso que o Espírito do Filho de Deus está falando dentro de você. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que Ele está incentivando você a fazer a vontade de Deus, mesmo não sendo obrigado a fazer. Que aqui é que está a chave. Nós fazemos para Deus algo que nós não precisamos fazer. Nós fazemos para Deus algo que nós não somos obrigados a fazer. E isso sim, irmão, é a verdadeira obra. Consegue compreender? Porque olha para mim, tudo que você faz por força de lei não te é muito proveitoso, porque você não queria fazer, você só foi obrigado a fazer. Consegue compreender? Você chega diante de Deus, Senhor, eu fiz isso, isso e isso, tá? Por que você fez, filho? Eu não queria fazer, Senhor, mas o Senhor me obrigou. Se eu não fizesse, o Senhor me amaldiçoava. Consegue compreender? Ô filho, você viveu na terra lá 50 anos, mais, né, irmão? 80 anos, 50 anos é pouco, 80 anos. Você foi dizimista? Sim, Senhor, eu fui dizimista fiel ao Senhor por 80 anos. Por que você fez isso? Porque se eu não fizesse, o Senhor mandava o gafanhoto devorador na minha casa. Então eu fui obrigado a fazer. Pensa a alegria de Deus. Ô filho, que bom que você fez, porque eu te obriguei a fazer. Você não queria fazer. Agora olha para mim. Quando nós fazemos as obras da lei, sem ter lei, olha a pergunta, meu filho, você foi fiel ao Senhor? Fui. Ah, por quanto tempo? Não, 80 anos da minha vida, tudo tempo que eu vivi. Por que você fez?
Senhor, eu não precisava fazer, porque o Senhor já tinha pago toda a minha dívida, mas eu quis fazer. Consegue compreender a diferença? Os irmãos estão aí? Nós, irmãos, não gostamos quando as pessoas fazem algo para nós obrigado. Você gosta? Você que é casado? Quando você sabe que a esposa não quer fazer, aí ela vai lá e você já fica meio assim, que você não queria daquela forma, né? Porque olha para mim, nós não queremos só que a esposa ou que o marido faça, nós queremos que eles façam querendo fazer. É ou não é? Imagina Deus, irmão. Está lá. Aí você pensa, olha só, a 90 e sei lá quantos % da igreja de Cristo na terra vive pela lei. Deus tem na terra milhões de servos que estão servindo Ele não porque querem servir, mas porque se sentem obrigados a servir. Não há prazer de Deus nisso, irmãos. Quantos estão aí? Continuando. 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. Paulo, quando foi... Presta atenção nisso aqui, irmãos. Paulo, quando foi pregar aos Gálatas, ele estava enfermo. Qual que era a enfermidade? Observe isso. E não me rejeitastes, nem me desprezastes. Isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, vocês me receberam como se estivessem recebendo o próprio Cristo, ainda que eu estivesse doente. Porque olha para mim, irmãos, tente entender uma coisa. Presta atenção. Eu falo assim, olha irmãos, domingo que vem vai ter aqui um pregador que vai pregar a palavra para nós. E esse pregador, ele é usado por Deus em curas, milagres e libertação. Vai estar aqui domingo que vem, vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vou falar por você, porque você não fala. Amém, glória a Deus. Aí chega o irmão aqui, domingo, doente. Você ia olhar e ia falar o quê? Nós já somos mais maduros, a gente até aceitaria o irmão. Mas lá dentro a gente ia pensar o quê? Uai, o irmão não ia ser usado por cura? O irmão mesmo está doente? É o caso de Paulo. O apóstolo Paulo está chegando na Galácia. Que Paulo? Aquele homem que os aventais dele, quando toca nos enfermos, é curado. Os irmãos estão aí? Aí chega o Paulo, doente. Os irmãos receberam ele como se estivessem recebendo o próprio Cristo. Consegue entender o coração desses irmãos? E olha só o que Paulo diz, verso de número 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os vossos olhos e vos daríeis. Provavelmente a enfermidade de Paulo era nos olhos. Paulo devia ser meio cegueta. Amém, irmãos? E nesse dia aqui, nessa fase aqui, ele estava bem ruim dos olhos. Só que ele está dando testemunho que, se fosse possível, os irmãos da Galácia arrancariam os próprios olhos para dar para ele. Quantos estão aí? Olha para mim, irmãos. Posso falar com os irmãos aqui mais sério? Você me considera seu pastor? Amém, irmãos? Porque às vezes eu tenho a sensação de estar pregando na igreja errada. É verdade, porque não sei, mas vamos lá. Como é que você trata e como é que você recebe aqueles que lhe anunciam o Evangelho? Não estou falando só de mim, o pastor, porque acredite, irmão, eu sou o mais honrado aqui. Todo mundo honra, a maior parte gosta de mim, os que não gostam fingem gostar.
me trata bem, sabe? Eu não tenho o que reclamar, os irmãos me honram demais da conta. Só que não sou só eu que estou pregando o evangelho aqui. Eu normalmente prego o evangelho no domingo, que é a parte mais gostosa de se fazer. Está todo mundo sentado olhando para o pastor. É uma maravilha. Mas existe gente abrindo mão de casa, de família, do tempo que tem, para pregar o evangelho no meio da semana de casa em casa. E às vezes, nós não valorizamos, sabe? Nós não recebemos essa pessoa como esses irmãos recebem a Paulo. Nós não nos compadecemos das fraquezas deles. Nós não nos compadecemos dos problemas dele. Nós só sabemos reclamar. Meu líder de célula não é bom, meu líder de célula não fez isso, meu líder não fez aquilo. Você já parou para perguntar como é que está a família dele? Como é que está a casa? Como é que está a situação? Você está falando de alguém que abriu mão da sua vida para ir lá anunciar o evangelho. Como é que nós estamos recebendo essas pessoas? Será que há gratidão no nosso coração, irmãos, em receber essas pessoas, esses irmãos? Consegue compreender que talvez não é o irmão mais capacitado do mundo, mas é um irmão que está com disposição de alimentar você no evangelho? Sabe? E nós precisamos compartilhar com esses irmãos, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles estão fracos, como é que eles estão? O seu líder de célula, o seu supervisor não é de ferro. Amém, irmãos? Não existe pessoas de ferro. Eu já vim pregar aqui muitas vezes para os irmãos, no limite do limite do limite assim, irmãos, eu vim pregar para os irmãos aqui, muitas vezes, acreditando que eu não ia conseguir terminar a pregação, sabe, e para muitas vezes você ouvir gente que não está nem aí, que não está nem aí, não quer saber, sabe, como que se o pastor, ou os líderes, ou os irmãos não tivessem problema, como que se eu não tivesse família, ou como se a minha família fosse 100% certinha, não tem nada de errado. Consegue compreender? Paulo está dizendo, eu sou testemunha, que se vocês pudessem, vocês arrancariam os olhos e me dariam. Quantos de nossos líderes podem dar esse testemunho, irmãos? De gente que está disposto a dar a própria vida, para que você continue pregando o evangelho, continue fazendo o que você tem que fazer. Amém, irmãos? Olha para mim, vou falar algo sério para os irmãos. Não é fácil ser líder de igreja. Não é, irmãos. Não é fácil. Você, assim, eu costumo dizer, quando alguém já começa a querer despontar para o ministério, eu digo, se prepare. Porque talvez seja uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na vida. Não por causa do serviço braçal, porque esse não é pesado. Mas porque você precisa ter muita estrutura emocional para poder lidar com tudo isso. Consegue compreender? Se você é pessoa ofendida, não é lugar para você. Se você é pessoa ressentida, não é lugar para você. Se você é pessoa mimizenta, não é lugar para você. Por quê? Porque é você pensar em todo mundo e às vezes ninguém pensar em você. Isso é ministério. Consegue compreender? Aqui na igreja, aqui, graças a Deus, tem muitos irmãos que reconhecem, que honram. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz. Mas nossa igreja, como eu já disse, é uma exceção. Não é a regra. Irmão, tem pastor por aí, olha, pedindo água há muito tempo. Consegue compreender? Tem pastor por aí tirando a própria vida. Por quê? Porque não é tão simples como parece. Não é tão fácil como parece. Então, olha para mim, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que honra, que reconhece os nossos líderes. Pastor, mas o irmão não sabe nem pregar direito. Não tem problema, o irmão está com disposição para ir lá, cuidar de você, visitar você, estar junto com você. Honra o seu líder. Abraça ele, esteja perto dele, olhe no olho dele e pergunte pelo menos uma vez: irmão, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa?
Tem algo que eu posso fazer para ajudar você? Eu vejo muito dos nossos líderes sozinhos. Eu vejo o líder de célula botando o relatório de célula, postando foto, só ele. Cadê os irmãos? Sabe? E muitas vezes os irmãos não se dão nem satisfação dão, como que se não tivesse compromisso nenhum. Ah não, hoje eu não vou na célula. Vai avisar o líder? Não estou nem aí, deixa ele lá sozinho. O trouxa preparou 5 dias para dar a célula, não vai ter ninguém lá e ninguém nem sequer avisa para o irmão que não vai. Que nível que é esse de compromisso, de honra, de responsabilidade? É isso que nós estamos vendo aqui, irmãos? Sabe? Gente muito irresponsável. Muito irresponsável. Mas eu preciso falar, irmãos. Alguém precisa falar. Me corta o coração, irmãos. Porque assim, eu tenho certeza que se todo mundo tivesse avisado que não ia na célula, o irmão não prepararia a célula. Mas ele preparou, fez quebra, porque às vezes os líderes fazem sozinho, fez o quebra torto, preparou o quebra-gelo, estudou, está lá esperando os irmãos na expectativa. Cadê o irmão? Ah, não veio. Mas você não tem um celular, irmão, para mandar uma mensagem? Para dizer assim, ô trouxa, não me espera. Pelo menos. Quantos estão aí? Perdoe o desabafo, mas eu preciso desabafar. Nós somos um povo muito esquisito demais. Isso em qualquer outro lugar, irmãos, você não permaneceria. Você não falta no trabalho, não dá satisfação porque foi, que não foi. Você não falta em outros lugares, não dá satisfação porque não foi. Sabe? Agora, com Deus é essa bagunça. Se eu quero, se eu não vou, não quero, não estou nem aí. Vou para o culto se eu quero, se eu não vou, não quero, não estou nem aí. E assim, e o pastor e os líderes têm que me amar ainda e pronto, acabou. Eles têm a obrigação de fazer por mim. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A minha obrigação é com Cristo. Amém? Bom, desabafo. Deixei o versículo já especificamente, verso 16. Os irmãos estão aí? Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Hã? Se torna inimigo dos irmãos por causa disso? Não, né? Glória a Deus por isso. Eles têm zelo de vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por ele. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em... Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu queria estar aí agora e engrossar o tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, olha, eu estou sentindo novamente dores de parto. Paulo compara o gerar para Deus, o frutificar, o gerar uma igreja para Deus, a dores de parto. Qual que é o problema? Aqui, ele está sentindo de novo. Por quê? Porque ele gerou os irmãos nasceram em Cristo e voltaram, retrocederam, e aí ele tem que gerar de novo. Quantos estão aí? Olha para mim, irmãos. Não volte para a lei. Você não tem nada que possa pagar Deus. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Nós não podemos nos gloriar se fizermos algo de bom, mas também não podemos nos oprimir se fizermos algo errado. Nós vivemos pela graça. O que isso significa, pastor? Que Deus é que é bom, que Deus é que nos ama,
que Deus é que nos sustenta, que Deus é que nos guarda, que Deus é quem nos faz prosperar, que Deus é que nos dá a vida, e Deus que dá tudo aquilo que nós precisamos. Como? Sem merecermos. E nós não estamos fazendo por merecer, e nós também não queremos fazer por merecer. Nós só queremos que cada dia mais o Espírito de Cristo que está em nós continue clamando: Abba, Pai. Por quê? Porque nós ainda não sabemos viver como convém. Continuamos clamando: Abba, Pai, nos ajuda, nos mostra o caminho, nos dá a direção. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Senhor, tira isso de mim, tira o orgulho, tira a soberba, tira a maldade, tira isso, vai arrancando, vai me limpando. Senhor, me leva de fato para a tua vontade. Não porque eu sou obrigado a ir, mas é porque eu quero ir. Me leva à obediência, não é porque eu sou obrigado a obedecer, é porque eu quero obedecer. Eu quero viver para ti. Os irmãos estão aí? Amém. Preste atenção, irmãos. Eu quero viver para Deus. A vida que eu quero viver é para Deus. Eu quero cada vez mais fazer a vontade de Deus. Eu quero cada vez mais entregar minha vida para o Senhor. Eu quero cada vez mais fazer obras que agradem a Deus. Pastor, por que você é obrigado? Não, porque eu quero. É uma decisão, eu escolhi. Pastor, você escolheu porque você é bom? Não, porque o Espírito de Cristo está aqui dentro, me ensinando a clamar em todo o tempo: Abba, Pai. Amém, irmãos? É tão bom ser livre, irmãos. Tão bom ser livre. Por que o senhor fala isso, pastor? Sabe quando você descobre que você pode fazer coisa errada? Porque você já está perdoado? Eu descobri isso. O que mudou então? Nada. Porque antes eu não fazia com medo de cair um raio na minha cabeça. Aí eu descobri que eu já estava perdoado, que eu podia fazer. O que mudou, pastor? É que agora eu não quero mais. Quero viver para Deus. Consegue compreender? Eu lembro quando eu me converti, lá no começo da minha conversão, eu era doido para tomar uma cachaçada. Queria, irmão. Ia no mercado, a boca enchia d'água, via aquelas garrafas de cerveja lá. E agora, pastor? Agora eu posso. Amém? O que mudou? Não quero. O Espírito de Cristo está aqui, ó. Abba, Pai. O que eu faço e o que eu não faço não é porque eu sou obrigado. É porque o Espírito de Cristo é que me guia. Consegue compreender, irmãos? É muito bom ser livre, irmãos. Eu sou livre. Entende? Eu sirvo a Deus porque eu sou livre. Sou livre. Eu quero. Esse é o lugar que eu queria estar. Consegue entender? Domingo de manhã, você queria estar onde, pastor? Primeira vontade soberana, dormindo, óbvio. Mas aí aí acordei. Onde você quer estar? Na praia? Não, mano, não queria estar lá, eu queria estar aqui mesmo. Esse é o lugar que eu queria estar. Isso é o que eu queria estar fazendo. Sou livre. Eu não estou aqui pensando, eu podia estar lá na praia. Não, irmãos, é isso aqui. Pastor, você poderia ir para a praia? Eu sou livre, eu poderia ir. Mas eu quero estar aqui. E aí deixa de ser um fardo. E começa a te dar prazer. Amém, irmãos? Aleluia. Quantos vão viver pela graça?